pensando assim, como é que eu digo atualmente, né? Eu diria boa noite, amigos, senhores, senhoras, se fosse muito formal. Boa noite, amigos, né? Mas eu tenho visto muito negócio de YouTube, esses troços, e o pessoal chama só pessoal. Oi, pessoal. Não é, pessoal? Como é que vai, pessoal? E aí eu me lembrava do meu pai, que junta 7 filhos, né? E eles ficam, bora, pessoal! Entra no carro, pessoal! Sai do carro, pessoal! Então, o pessoal, para mim, era uma coisa extremamente informal, né? Que estava ali no miolo da minha família. E aí eu vejo, todo lugar que eu vejo esses vídeos, é o pessoal chamando de pessoal. Mas eu quero dizer assim, boa noite a todos vocês. Um prazer ter vocês aqui. Espero que eu possa contribuir. Né? Essa live é parte de um grupo de estudos que a gente tem de Piaget. Hoje eu vinha no carro falando com a Patrícia que tem muito tempo que eu não vejo estudo. João, veja aqui o que é isso que está aparecendo aqui. Que eu não vejo estudos, né? Tem pelo menos 12 anos que eu não estou vendo estudo acontecer, nenhum estudo de escolas, de... Pode mexer. Hã? Que tem um grupo de estudo de Piaget, de alguma coisa assim, de psicologia, eu não consigo ver isso. E não consigo também ver, quando eu olho assim, todas as propostas que aparecem de educação nos últimos 20 anos no nosso país, é muito difícil você acreditar que esteja havendo alguma pesquisa. Não tem pesquisa nenhuma. Não tem pesquisa nenhuma. As pesquisas que ainda existem são as feitas pelo aquele pessoal da inteligência emocional, pelo pessoal, os behavioristas, né, os comportamentalistas que fizeram muitos estudos sobre, né, aquelas o que também está fora de moda, e uma moça muito inteligente que fez um trabalho sobre TDAH, eu vi ela, e sobre as mentes psicopatas, né? E essa moça, ela escreveu uns 2, 3 livros, não sei quantos, mas de algum trabalho de pensamento sobre algum acontecimento, né, com as pessoas, né, em termos psicológicos e pedagógicos. Então, não temos estudo, nos últimos 20 anos não tem nenhuma pesquisa, nada. Então, nós estamos ainda nas provas de múltipla escolha, na compreensão da natureza humana como algo que você impõe do meio, fica treinando até o sujeito responder. Ele até responde momentaneamente, passa no Enem, passa no vestibular, passa o primeiro lugar, tira a medalha e tudo, depois esquece tudo. Não tem garantia de sensibilidade humana, não tem cultura, né? Não tem... a educação está, assim, no bagaço. Né? Então, nós não vemos estudos como nós tínhamos na minha geração. Né? Os anos 70, 80, 90 foram, assim, bombásticos em pesquisas. Né? Eu sei que tem algumas áreas, quer dizer, tem algumas áreas que evoluíram. Por exemplo, a psicomotricidade, a psicolinguística, né? Então, uma coisa ou outra dos tratamentos tiveram estudos avançando. Não teóricos, né? Eu não vejo nenhuma coisa assim teórica sobre as palavras, por exemplo. Que lá Foucault, em 1980, escreveu um livro sobre as palavras e as coisas. Como é que você relaciona uma palavra aos objetos e como é que faz todo esse processo de representação. Não tem estudos nesse sentido, mas tem muita evolução na área dos consultórios, né? Dos consultórios de fala, de psicomotricidade, de alguns tratamentos têm evoluído, né? Mas para mim, né, como uma teórica da educação, isso fica aquém. Eu gostaria de muito mais. Eu gostaria de estudos que pudessem ser generalizados, estudos que pudessem ser aplicados dentro da escola, que pudessem melhorar a prática escolar. Então, a gente volta e vai ver que o Piaget está no topo de linha. Né? Infelizmente, não tem ninguém estudando ele, mas também não tem ninguém que tenha avançado o conhecimento dele. Então, o que nós temos hoje sobre a teoria do conhecimento, de como um sujeito aprende, só temos disponíveis o Piaget.
O pessoal não quer estudar o Piaget, porque é uma obra gigantesca, porque é complexo e tudo. Nem tanto. Tem várias interpretações, tem várias aplicações. Né? O Lauro, meu pai, tem mais de 30 livros publicados. Eu tenho 5 livros. Eu estava revendo agora o meu livro Fazer Escola, estava para preparar esse encontro com vocês. É bom aquele livro, viu? Não é porque é meu, não, mas ele é bom, tá? Ele fala da epistemologia genética muito bem falado, bem explicado, bem colocado. Então é querer estudar. Querer estudar é olhar lá, ver os livros, começar a ler, tirar dúvidas, correr atrás, fazer grupos e tudo. Então, caímos de novo no Piaget. Eu, conversando hoje com a Patrícia, dizendo, Patrícia, eu fico achando assim que eu estou enferrujada. Como é que eu vou falar de uma coisa depois de tantos anos, né, que a gente não fala sobre esses assuntos, né? Sobre o que é uma teoria da aprendizagem, o que é uma teoria do conhecimento, né? O que é assimilação, por onde começou o Piaget. Nada disso está tudo esquecido, né? Embaixo dos tapetes dessas discussões efêmeras e superficiais sobre a educação, né? Se bota isso na escola, se não bota, se o livro tem isso, se o livro tem aquilo, tudo periférico, né? Nada em profundidade, né? Aí eu peguei e digo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é de onde veio o Piaget. O Piaget é um biólogo, e como biólogo, ele percebe o reacionarismo da biologia. Então, não adianta tentar dizer que os fenótipos influenciam os genótipos. Não adianta. Então, isso vai dar nas discussões de gênero, vai dar em qualquer discussão. O sujeito, ele olhava os moluscos nos lagos na Suíça e ele observava que, ao longo da vida de cada molusco, ele havia uma transformação na casca, nos comportamentos de um molusco. Olha que o molusco é um unicelular bizarro, um bicho nojento, né? Até que a gente joga sal assim, eles se dissolvem, né? Então, mas ele via e ele dizia, poxa, quando nasciam os filhotes, nasciam idênticos ao primeiro molusco. Então ele diz, bom, não tem, a gente já questionou aí a seleção natural, mas nós não vamos entrar nisso, porque é uma questão mais complexa, é outro problema. Mas ele viu, bom, o fenótipo, que é aquilo que a gente adquire ao longo da vida, você ao longo da vida aprende várias coisas. Por exemplo, gêmeos, se um gêmeo for drogado e o outro não, a pele de um dos gêmeos vai ficar acabada. Então ele vai se transformando, cada ser humano se transforma, né, em outras pessoas, né, fisicamente, ao longo da vida. Mas ao ter o filho nasce igualzinho. Nasce o mesmo genoma. Então, a primeira coisa da gente compreender é o genoma, né, e o fenômeno. Quer dizer, como é que o fenótipo não transforma o genótipo. Né? Isso é a primeira descoberta do Piaget, é que as transformações não são tão fáceis quanto a gente pensa. E o que é para nossa desgraça como educadores é que a educação depende exatamente da transformação do genoma das pessoas. Não do genoma em si, biológico, mas do interior das pessoas. Como é que eu vou transformar essas pessoas, sair de um pensamento mais primitivo, mais duro, né, rígido, para pensamentos mais complexos, mais dinâmicos, mais expansivos no tempo e no espaço, né? Então, ele começou por aí e foi fazer as pesquisas com crianças. Então, é o único, assim, cientista que tem mais de 100 obras estudando a criança, fazendo perguntas, criando método clínico, fazendo interrogações sem parar, fez a observação diária dos filhos dele, a mulher dele, coitada, andava com uma prancheta pendurada no pescoço, escrevendo tudo que os meninos faziam para ele interpretar, e ele ia para dentro da escola dos pequeninos, que era uma escola montessoriana que tinha no Instituto Jean-Jacques Rousseau, na Suíça, e ele ia para lá e o nome dela, meu Deus, me lembrei agora, ela ajudava ele, fazia a grande companheira, a Helga, e uma outra lá que eu não estou me lembrando do nome. Faziam todas as perguntas das crianças e tudo. Então, ele fazia testes. Olha, os livros dele, por exemplo, você pega a Gênesis do Número,
É um bloco desse tamanho, só como é que a criança aprende o número. A gênese das quantidades físicas, só como é que a criança aprende a substância, a causalidade, como é que a criança dá nome às coisas, né? Então, por exemplo, o Foucault, quando vai escrever as palavras e as coisas, né? Que ele vai mostrar assim um vácuo, né? Entre você, o sujeito que aprende, e o objeto, né? Essa relação entre a coisa e a palavra é um fosso. E a gente tem um livro só sobre isso. Só como é que a criança consegue perceber, primeiro, que o nome está nas coisas. Ela acha que o nome está nas coisas. Você pergunta, quem deu o nome ao sol? Ela, ninguém. E como é que o sol é sol? Ele diz, a pessoa viu, olhou e disse, é o sol. Então, ela acha que o sol é mágico, né? Então, ele tem um livro só sobre isso, tem um livro sobre as representações das crianças, tem livro sobre tudo. Ele faz uma pesquisa, assim, sobre o julgamento moral, né? O juízo moral. A gente fala tanto de moral hoje em dia, de julgamento e tudo. Como não compreender a história e como se constituiu esse conhecimento jurídico na humanidade e na criança, né? Então, a primeira coisa é compreender essa complexidade e essa abertura para estudar a educação através de uma pessoa que fez ciência em educação. Então, como é que ele pode ajudar na psicanálise, como é que ele pode ajudar na terapia ocupacional, como é que ele pode ajudar na fala, né, no desenvolvimento da fala. Em cada um dos consultórios, em cada um, né, das suas áreas, pegasse Piaget, né, nas suas áreas específicas, né, e ver a riqueza que é o que ele nos entrega para trabalhar com a criança e fazer ela desenvolver, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe é que existe, assim, a grosso modo, 3 grandes estruturas de relação do sujeito com o meio. Uma, que acredita que tudo está dentro do sujeito. Sem ofender as religiões, por favor, mas são as mais religiosas. São aquelas que acreditam que o homem é bom por nascença, que o homem é só potência, é só atos e potência, ele já tem potencialidade do mal, ele já tem potencialidade de cada coisa e vai se efetivando ao longo da vida nas suas relações. Outra que acha o contrário, que é a imposição do meio, que eu treinando e tudo, eu melhoro a pessoa. Essa, por exemplo, dá vários, por exemplo, eu vejo, por exemplo, tem muito treinamento de matemática, né? de metodologias, né, que criam para ficar treinando o menino para matemática e tudo. Aí o menino treina aqui e depois esquece tudo. E o Piaget mostrou que não, isso é muito complicado. Porque, primeiro, ele achou que era uma teoria da assimilação, que as pessoas mudavam o meio para comer o meio. Depois ele viu, não, isso é muito complicado. Isso é uma interação de alta complexidade, né? Entre assimilar e acomodar. Ele chamou de processo geral de adaptação, né? Então, assimilar é assemelhar, né? Eu vou pegar um objeto e assemelhar ao meu desejo, ao que eu preciso. E assim os homens fizeram a cultura, né? Fizeram as casas, fizeram as vestimentas, cozinharam os alimentos, fizeram as milhares de receitas que estão na internet. Todo dia tem uma receita nova. De pão de queijo tem 1.200. Né? Se quiser fazer pão de queijo, vai na internet, tem 200 receitas de pão de queijo. Então, tudo isso se chama fazer cultura, né? Transformar o meio para ele responder à minha necessidade como pessoa. Né? Aí ele viu que, mas o que acontece é que esse homem, né, esse ser epistêmico, que conhece, ele é aberto, ele é dinâmico, ele come. Biologicamente, a gente se alimenta. E quando a gente se alimenta, a gente se interage com o meio, né? Porque você tem um processo digestivo e você, assim que você come, você, às vezes, o prazer é só ali. Aí depois você tem, estou meio empachada, estou meio coisa, né? deu problema no intestino, deu não sei o que lá, ou me deu mais fome, ou eu não consegui mais comer. Todas essas coisas que você reflete sobre cada coisa que você faz, são as interações com o meio te dizendo, ó, minha filha, não é assim não. Você não come tudo que você quiser e fica numa boa, não. Para você comer, você vai ter que admitir que eu aqui fora existo, que eu sou o meio. E o meio para o Piaget é tudo que não é o sujeito epistêmico. Então,
eu quero conhecer, e vocês todos, meu neto, minha neta, tudo é meio. Essa mesa, o computador, todos os objetos e as pessoas são meios. Daí a grande dificuldade, vocês todos que se relacionam sabem como é difícil o relacionamento afetivo entre duas pessoas. Porque o tempo todo você quer assimilar. E o outro o tempo todo também. Aí ele disse, se você não acomodar, eu vou embora. Se você não acomodar, eu bato a porta do quarto. Se você não acomodar, eu não falo com você 2 dias. Se você não acomodar... E aí ficam as brigas, né? Dos casais, porque um quer comer o outro. Comer, gente, pelo amor de Deus. É psicológico, tá? É aprendizagem. Quer que o outro se reduza a si. Quer que o outro seja o seu desejo. E aí o outro não é. Aí quando o outro não é, você tem que fazer o que o Piaget chamou o outro lado. Por isso que ele abandonou o nome da teoria de assimilação das primeiras obras dele para a teoria da equilibração. Porque ele viu que tinha uma coisa chamada acomodação, que é o sujeito ter que se transformar para se adaptar ao meio. Isso nos casais também é muito comum, embora não funcione. É aquelas promessas que você faz que vai mudar e não muda. Quando não muda é porque você quer realmente ficar só assimilando. E quando você tenta mudar, é porque você está tentando acomodar para preservar aquela história, aquela relação. Para nós, junto a esse processo de assimilar e acomodar, o Piaget diz que tem um processo de organizar, que é o tempo todo você está organizando o que você assimila e o que você acomoda numa nova estrutura. Por isso você vai evoluindo, por isso você vai aprendendo, por isso você vai mudando, por isso você vai crescendo como pessoa. Porque o tempo todo você está mexendo na assimilação, acomodação, e essa organização vai dando equilíbrio, né, nessa estrutura, para que você possa crescer, para que você possa evoluir. Né? Então, é muito importante você ver esse processo acontecer da adaptação, né, que é assimilação e acomodação, e da organização para que o sujeito cresça, para que o sujeito possa conhecer. Né? Então, nesse processo de conhecimento, é muito importante que se saiba. A escola tem que saber que a escola é, acima de tudo, acomodativa. Ela tem que ensinar alguma coisa. E aí, como é que eu interesso o menino? Porque para acomodar tem que querer. É quando o cara não quer ir embora da relação, ele tenta acomodar. Se a pessoa não quiser mais ficar naquela relação, é só não acomodar nada. Só assimila. Não aceita, acaba. Mas se ela quiser continuar com aquela pessoa, ela tem que ir fazendo as concessões, né? Então, essas concessões são aprendizagem. E isso é a escola. Isso é a terapia ocupacional. Isso é a linguística. É tudo. Você vai ensinar uma criança a falar um fonema que ela não fala, tem que motivar. Né? Você não tem como fazer a criança fazer um exercício 20 vezes. Né? Faça assim, sopre, para você aprender a falar. Tem que haver todo um jogo de brincadeiras, de ações com as crianças e tudo, para que ela queira. Então, educar é criar desejos, é criar desequilíbrios de forma que a criança tenha vontade de aprender, o adolescente, o adulto, todo mundo, para aprender tem que ter esse movimento epistemológico, né, de acomodação. Então, a teoria do Piaget se baseia basicamente nesse esquema assimilar, acomodar, organizar. Então, isso que ele chamou de equilibração, que é essas organizações sucessivas que o sujeito epistêmico vai fazendo para se manter vivo, para se manter na relação com o meio, para se manter com os outros, né? E aí vai as socializações e tudo. Então, muitas coisas que a gente às vezes faz com as crianças, deixa fazer o que quer, essas coisas não aprende nada, né? Para aprender, né, é preciso uma barreira. Tanto é que o espaço é acomodativo, não existe espaço assimilativo. Você não vai para onde você quiser. Se você quiser passar através da parede, não passa. Não passa. Então, os espaços, eles são por si de acomodação. Então, de cara, né, você vai vendo, né,
Por exemplo, por que você dá uma bola para uma criança, a criança abre a boca e tenta colocar a bola na boca? O que é isso? Ela está tentando assimilar. Aí ela não consegue. Então, às vezes, né, eu vejo assim, crianças sensório-motoras na internet, né, criança bebezinha, a mãe perdendo tempo contando história, não entende nada. Não existe representação antes dos 2 anos de idade. Leva 2 anos para construir a semiótica. Né? Então, a mãe fica perdendo tempo medonho de contar historinha, quando devia botar o menino no chão. Aí, quando é para botar no chão, ela fica segurando na mãozinha da criança, para ela andar, para ela não botar a mãozinha no chão. Quando a criança tem que se engatinhar, para poder se erguer, como todos os bípedes se ergueram, sozinhos. Não precisou nenhuma mãe segurar nas mãos de ninguém na história para que os homens virassem bípedes. Todos viraram bípedes, independente das mães atuais. Mas as mães atuais acham que sem elas, segurando as mãos, enchendo os meninos, bota o meio até no cachorro, né? Se não botar aquilo ali, tudo higiênico, tudo limpo, né? A criança não vai aprender e vai prejudicar. Então, prejudica mais deixar a criança nesse estado, né? Sem as atividades motoras e colocando a criança numa representação que ainda não está na idade. Bom, ao lado desse processo, né? Isso ele chamou, na teoria epistemológica, de funções invariantes. Em todos os níveis de conhecimento, se você for um doutor, vai ler um livro, não está entendendo nada. Aí você começa, né, Juju? A gente começa a procurar coisas similares, coisas que a gente já viu e tudo. Perguntar para um amigo. A gente começa desesperado para começar a tentar achar os ganchos que vão engatar o nosso conhecimento daquele texto. Então, às vezes você não entende nada do texto, aí você começa a procurar. Isso é o mesmo processo de um bebê engatinhando, ou de uma criança aprendendo a ler, ou a falar, ou o que é substantivo, o que é advérbio, o que é oração completiva e não sei o que lá. Então, todos os conhecimentos, ele precisa disso. Então, esses ganchos, eles precisam ser formados, eles precisam ser né? Então, esse aí, o Piaget diz que essas invariantes vão acontecer em todos os processos. Então, não tem curso de adulto melhor, ou curso, não. Só se a pessoa já for formada. Por exemplo, se eu for assistir uma palestra que eu tenho interesse, eu não preciso de ninguém me estimulando em nada. Eu vou lá e assisto ela todinha, né? Então, se você está interessado, se você está mobilizado, se você quer aquela aprendizagem, você se relaciona com ela, mas quando você já está num nível de estruturas adultas, né, de estruturas cognitivas mais adultas. Mas ao longo do processo de aprendizagem, eu preciso desequilibrar para criar a vontade do sujeito aprender, porque senão ele não tem interesse, não tem aprendizagem. Então, de um lado, ele bota esses invariantes, né, que aparecem todo o conhecimento, todo. Quando você estiver aprendendo qualquer coisa, pode saber que o Piaget vai explicar assimilação, acomodação e organização na sua cabeça. Às vezes você lê, estuda, quando vai explicar, não sabe explicar nada. Aí você pensa que não entendeu nada. É isso, não entendeu nada. Você precisa reler até você construir os elementos que tornam a organização possível, aí o seu cérebro se reorganiza. E aí cria aprendizagem. A aprendizagem é como bicicleta, você não esquece. Qualquer pessoa que aprendeu a andar de bicicleta volta a andar em qualquer idade. Tudo que você aprendeu, fica para a vida inteira. Por isso que a escola é tão lixo, porque ela não ensina nada. Porque no final você não sabe quase nada. Ora, se uma escola como uma escola nova, como algumas escolas que fazem uma metodologia diferenciada, o percentual de aprendizagem deve ser por volta de 60%. É muito difícil. Então, essas que não trabalham nada com isso, é zero. Quando vai ver, tudo que o menino sabe, ele aprendeu, foi na internet, foi com a avó, foi na família, foi no shopping, foi com um amigo. Não tem nada a ver com a escola. Né? Bom, do outro lado, ele diz, existem essas funções invariantes, que são da aprendizagem, do conhecimento, do sujeito epistêmico, e existem as variantes. Essas ele estudou profundamente. As estruturas variantes, as funções variantes
São 3 estruturas básicas do desenvolvimento humano, que ele definiu como sensório-motoras, simbólicas e operatórias. Tem aí umas subdivisões que se fazem na pedagogia, na escola, separa o simbólico, o intuitivo, o operatório concreto, o operatório abstrato, mas na teoria piagetiana, na epistemologia, claro que ele vai falar dessas estruturas todas que as escolas falam, mas quando ele está falando em episteme, ele está falando só em 3 grandes estruturas. Uma estrutura sensório-motora, que inclusive hoje já é identificada nos cérebros, né, quando fazem as tomografias, eles têm vê lá o lugar, né, do sensório motor no cérebro. Né? E por incrível, eu faço assim porque o desenho é assim. E por incrível que pareça, a criança, o simbólico entra exatamente nesse mesmo lugar cerebral. Um belo dia, a criança supera e começa a ver, a dar palavras às coisas, a semiotizar, a representar. Então, ele acha que aí há uma mudança radical, né? Se os pais desenvolverem muito bem a estrutura sensório-motora, ele tem 3 obras fundamentais, e as primeiras obras do trabalho dele são sobre os 2 primeiros anos de vida. Se os pais soubessem a riqueza que é isso, para não ter pressa, não tem pressa de falar, não tem a fala vem quando ele está estruturado na motricidade, ele dá um salto para as representações. Ele precisa andar, ele precisa mexer, ele precisa botar coisas dentro, coisas fora, subir, puxar, empurrar, tentar botar coisas na boca, pegar, bater. Né? Outro dia estava uma mulher na internet dizendo para que as escolas queriam 2 caixas de pilôzinho. Eu digo, por quê? Seus filhos ficam batendo assim, fazendo chuvisco, e enterram todas as pontas para dentro, ou então eles botam na boca e chupam a tinta. Em um mês, você não tem mais pilô nenhum. Acabou os pilôs. Você vai dizer que o menino não vai fazer isso? Vai tomar o pilô do menino? A idade dele é de fazer isso. Então não deu pilô. Mas eu acho que a escola tem que dar um pilô um dia para ele fazer isso. Para ele ficar fazendo aquele monte de pontinho no papel. Aquele monte de pontinho no papel é um nível de desenho. O nível celular é quanto mais pontinhos que as crianças conseguem colocar numa folha de papel. Então tem o que dá. Entende? Ou um lápis de cera, porque lápis de madeira não dá para fazer isso. Ou é a canetinha, ou é um lápis de cera, para poder a criança ficar batendo e aparecer os desenhos que ela vai fazendo. Né? Então, essas experiências elas são mais importantes do que os pais ficarem querendo puxar na linguagem. E achando que quando a criança fala muito bem, né? Tem até uma meninazinha que eu vejo muito na internet, uma gracinha ela. Tem um vocabulário espetacular e tudo, mas... E aí? Esses gênios todos que tem na internet não apareceram para resolver os problemas do país, né? Então, eu estou mais preocupada com a normalidade, com a criança se desenvolver. Então, ele mostra que tem essa estrutura sensório-motora, que é uma estrutura de base. Por exemplo, se uma criança aprendesse, se ele chupasse picolé, pirulito, todos os movimentos que a boca mastigasse diferentes alimentos, né? Tudo é papinha, tudo amassadinho. Não, o objeto vai engasgar? Tem um risco de engasgar, mas tem o desenvolvimento, que significa a criança experimentar todos esses alimentos, experimentar mastigar, experimentar essa relação motora com o mundo. E aí depois ele pula para essa semiótica, que ele depois vai dividir em intuitivo, mas que para ele, epistemologicamente, o que significa é que a criança pegou todo o sensório motor e semiotizou. Ele representou o que está no mundo. Então, o vocabulário dele, você não precisa se preocupar. Se preocupe com as ações. Colocar em cima da mesa, tirar o papel da papeleira, guardar o papel, amarrar o cadastro, tirar o uniforme, baixar o calção, fazer xixi. Todas as ações é que passam a ser fundamentais. Que a criança compreenda o comando das ações. Porque vocabulário não é imbatível no mundo. A criança aprende 100, 200 palavras por dia tranquilamente. Então não tem que se preocupar. Vocês me digam o tempo, tá? Então, não se preocupe com isso. E, por último, ele diz que a criança dá um grande salto e torna-se operatória. E essa operatória vai ser fundamental, porque é quando vai estruturar
as relações sociais, vai criar as leis, né? As normas de convivência, o que é que você pode fazer com um amigo. Então, passa a ser esse momento entre os 7 e os 15 anos, que as crianças querem estar mais com os amigos do que com os pais, né? E aí os pais têm que ficar convidando crianças para suas casas, deixando seu filho para as casas dos outros, porque o grupo agora vai ser um estruturador desse pensamento de operações, desse pensamento lógico, que vai ter várias subestruturas, né? Às vezes os pais preocupados, por exemplo, todo menino do terceiro ano, né? Que é o antigo operatório 2. Terceiro ano, a mãe fica preocupada se o menino, ele não está sabendo subtrair, ele não está sabendo nem ele, nem todas as crianças da idade dele. Nenhuma. Então, não se preocupe. Tudo que as outras escolas estão fazendo é fingido. Eles botam como uma conta, como se fosse menos, mas o menino faz tudo por soma. Não tem condições de vai um. Só vai um quando ele chega no 4º ano. Quando ele está aos 9 anos, é que tem a inclusão de classe, e com a inclusão de classe ele pode entender as passagens dos números. E aí chega o último estágio, que é a filosofia, a arte, né? O projeto de sociedade, as utopias, os sonhos, a política, tudo isso. Então, esse assim, é o resumo que eu poderia fazer das bases epistemológicas, né? Eu estou fazendo assim, uma referência à escola, porque eu sei que a maioria que está aqui é professor. Então, mas isso é compreender que tem as invariantes, né? Acomodação, assimilação e organização, as variantes, que são as 3 estruturas básicas, né? E que é esse processo todo que a gente chamou de teoria da equilibração, que é esse movimento de vai e volta e a pessoa ir crescendo. Vamos perguntas? Tem perguntas? Posso? Pode. Não é bem uma pergunta, é uma complementação, quando você falou bastante na questão da motivação, né? Para deixar claro que a motivação ela vem de dentro, ela não vem de fora. Então não adianta a gente também ser um palhaço, cantar, fazer acontecer, a gente não criar essa fome interna, né? Então a gente tem que criar nele, na criança, qualquer um, até no adulto, né? Eu estou atendendo agora no consultório adulto, qualquer um, você tem que criar a necessidade para poder ter essa motivação. Ela é interna, ela vem de dentro, ela não vem de fora. Muito então, bom. Para deixar claro, né, que você falou bastante na motivação. Muito bom, Juí. Até ver que eu tinha até feito aqui um exemplo, porque eu preparo os papéis tudinho e não olho para eles. Eu também faço isso. Feito um exemplo sobre isso, sobre o objeto do dia. Né? Lá na escola, todas as escolas que eu trabalhei, que você trabalhou também, né? A escola do Lauro e tudo, a gente tinha um objeto do dia. O objeto do dia são sempre 2 objetos. Por quê? Porque uma criança tem que conhecer. Então ele conhece uma bola. Aí eu vou botar uma bola aqui e botar uma peteca. Aí diz, olha, gente, o que será isso? Aí eles já ficam todos querendo pegar a peteca. Né? Aí você diz, o que é que a peteca tem igual a bola? Aí cada um vai dizer o que é que tem igual. Aí o que é que tem de diferente? Aí cada um vai dizendo o que é que tem de diferente entre a bola e a peteca. Então essa motivação tem muito a ver com essa estrutura de semelhança e diferença. Se aprende por comparação. Quer dizer que você pega os elementos da sua assimilação, do que você gosta de fazer, e aí você encaixa o que ele tem que fazer. Então, o menino, por exemplo, eu acho que o menino de fono devia ganhar um picolé ou um pirulito em toda a sessão. Porque é o que ele gosta, rapaz. Então faz um pirulito natural, sei lá, que não faça mal, mas que o menino, aquele movimento, eu estou chutando aqui, tá? Não é a minha área. Mas eu sei que tem que fazer movimentos com a língua, né? Posição, tentar assobiar, desafiar a criança a alguma coisa. Porque é isso que a Júlia diz. Não sou eu que digo, olha que legal, vamos fazer isso. Não. A motivação
tem que ser um desequilíbrio interno, né? Eu tinha até feito uma folhinha sobre isso, né? Que mostra isso, né? A assimilação e acomodação. Aqui eu tenho uma fome quadrada e assimilação, o que é que eu faço? Eu aquadrado o mundo para ele entrar em mim. E na acomodação, eu arredondo a mim mesmo para engolir o redondo, porque o redondo não se aquadrada. Então, isso é que eu tenho que pegar aqui no sujeito e criar um desequilíbrio de forma que ele queira se transformar num círculo para poder comer esse círculo. Então, é um negócio assim, extremamente complexo. Isso que a Julie diz, esse é o grande desafio da educação. E o que é que a maioria faz? Bota os meninos enfileirados e acha que uma criança quer aprender a ler? Quer não. Quer não. Entende? Ler é um estímulo, né? Que se depois da leitura a criança não estiver interessada na leitura, houve um erro lá na didática. Botaram o menino para ficar copiando letra. Letra não tem nada a ver com ler. Ler é um processo cognitivo. Escrever é uma tolice, que hoje se escreve no celular, com esses 2 dedos aqui que a gente nem usava. Hoje em dia não tem nada que a gente faça mais que não seja virtual. Tem ninguém escrevendo em letra cursiva. Ainda tem escola mandando o menino fazer aqueles negócios e tudo. Então a criança não tem interesse, né? E aí, se você fizer uma boa metodologia, eu passei lá e vi uma classe de crianças lendo gibi, que é uma coisa que tiraram, né, do mundo. A paixão, a concentração, devia ter ali, sei lá, umas 20 crianças, 18, cada uma com a sua revista, tentando desvendar, e eu vendo as boquinhas, né, aquelas leituras de semi-alfabetização, né, e tudo, né, um silêncio, né. Então, isso é você desafiar o sujeito a gostar de ler. Então, você tem que procurar as coisas que são boas. Quem não teve revistinha de quadrinho aqui, né? Pelo menos a minha geração tinha Mônica, Brotueja, Fantasma, Super-Homem, sei lá. A minha geração era riquíssima, né, em revista de quadrinho, né? Hoje não tem mais. Hoje é que uma, outra ali, tudo. Mas isso é fundamental. Entender que a motivação não é eu levar um cartaz. Meu pai falava isso no SUS. Motivação da escola normal para preparação de professores é fazer um cartaz com o mapa do Brasil e pregar um saquinho de arroz, onde planta arroz, um algodão, onde tem algodão, e levar para os alunos velhos, os alunos novos. Estão nem aí para aquilo ali, tem ninguém interessado naquilo. Mas uma feira de ciência que você faz alguma coisa para contar para alguém, por isso que é tão importante os pais irem, né? Uma pessoa que escute, né? Às vezes eu vejo pais maravilhosos, né? Que vão em todas as mesas, ouvir todas as crianças, não é só o filho deles não, ficam lá, né? Ouvindo todas as crianças, porque isso é o que é a motivação. Foi muito boa essa colocação, para não achar que motivação é fazer um livro colorido de adesivo. Não motiva ninguém o adesivo. É bonitinho para os pais e tudo, mas não tem nada a ver com as crianças. Fala. Não estou ouvindo. O Helder quer fazer uma pergunta. Ai, agora eu. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, né? Como diz a Adriana. Boa noite, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite, participar desse momento, muito importante, muito bom. É bom a gente ouvir a Adriana, porque a gente percebe que ela tem esse assunto muito bem acomodado, né? E fala como se estivesse numa conversa informal e fala com muita propriedade. E eu fiquei curioso em relação à questão das histórias, da contação das histórias, porque eu faço uma relação com a literatura. Então, em que momento e qual a importância da literatura nesse processo de educação aí? Eu lembro que eu presenciei várias vezes algumas contações, principalmente quando eu estava na fase de adaptação dos meninos, acompanhando aquela semana lá na escola,
e que há umas contações com os objetos, se apropriando de alguns objetos que ficam lá na caixa de bagunça, e as provam contando umas historinhas. E a gente vê propostas de escolas que contam a história mesmo a partir do livro. Eu queria abordar isso um pouco mais, discutir um pouco mais isso, se for possível. Olha, Helder, por exemplo, às vezes, quando eu falo assim que a história, nos primeiros 2 anos de vida, ela não tem esse peso, não é que ela não seja boa, não. Pode ser contada. O problema é que os pais, eles têm uma expectativa de aceleração. Então, ele não quer ver o filho dele andando, se levantando, se erguendo, mexendo nas coisas, passando pelos buracos, entrando nos túneis, se escondendo embaixo da cama. Essa ele não quer, ele quer logo a fala. Porque a fala, então ele acha que contando muita história, ele obtém a fala. Só que o Piaget diz que não, que a fala não tem nada a ver com ficar contando história. A fala é um processo cognitivo de representação. O sujeito chegou a um tal nível do sensório motor que ele não lhe serve mais. Aí ele precisa representar o objeto que está distante. Então, no dia que você pedir para o seu filho, vá buscar a fralda no quarto, ele entrou na função semiótica. Isso é que é importante. Ele ir buscar a fralda, ele saber o que é a fralda, ele ter a representação da fralda e ir buscar a fralda. Então, é um outro processo que os pais acham que contando muitas palavras, né? Eu fico vendo, às vezes, na internet, isso aqui. Aí, o que você está almoçando hoje? Cenoura, baboba, aí não sei o que. Aí o menino diz toda a comida do prato. É besteira, até porque não vai comer mesmo, né? Quando tiver 4 anos, não come mais nada daquilo. É tudo ilusão. Né? Só quando é bebê. Quando é bebê, todos comem. Quando vai crescendo, é que a coisa pega para conseguir comer. Né? Aí depois entra esse mundo das histórias. Esse mundo das histórias. Agora, Helder, o grande problema que nós temos hoje na educação brasileira é muito fraca a formação dos professores. Então, você vê muitos professores lendo os livros. Os livros são horríveis. Se você lê um livro direto com uma criança de 3 anos, ela não entende nada. É todo um vocabulário feito para adulto. Entende? Então, você vai olhar, a história está contando uma coisa, e a professora vai contando aquilo, e as crianças tudo sentadas olhando. Né? Meu pai dizia, quando eu trabalhava na Chave do Tamanho, que a gente começou, ele disse, esqueça. Pegue as figuras. Pegue as figuras. Se ele for muito pequenininho, você descreve as figuras. Olha o que tem nessa folha. Tem um bicho, tem um coelho. O que o coelho está fazendo? Aí você vai inventando, né? Se você for mais criativo, inventa histórias. Essa dos objetos é típico de uma metodologia. Né? Isso é fantástico. Que os objetos possam falar e conversar. Porque esse é o mundo simbólico. Então, quanto mais você contar a história com objetos ou com figuras, independente desses dizeres, do conteúdo que está ali e tudo, o importante é você fantasiar e trazer vocabulário, muito vocabulário. Né? Às vezes as figuras dos livros são tristes. É um cachorro andando, aí o cachorro com a mochila, aí o cachorro... É só a mesma figura, que eles reproduzem em várias páginas. Aquilo é de uma pobreza. Então, você achar livros que tragam realmente um vocabulário, que aumente a curiosidade da criança, e tudo é difícil. Então, contar com os objetos é maravilhoso. Você pode pegar diversidade de objetos e contar a história, fazer o mouse conversar com o computador, o celular conversar sei lá, com a cafeteira. Você pode fazer qualquer coisa com qualquer coisa. Agora, vai depender da capacitação dos professores. Dessa liberdade. O professor tem que se libertar do livro. Né? Porque às vezes eu vejo eles ficam aqui lendo, né, o livro. A Maiana também levantou a mão para fazer uma pergunta. Tá. Deu para atender o que eu acho que assim, é criatividade, e quanto mais crescer, maior é o valor da literatura. A literatura é fundamental. A literatura faz par com a matemática. Não é troco de nada que eles acham que é matemática e português, mas não tem nada a ver, tá? Uma coisa é a literatura, né? E ou as artes, a semiótica, né?
Então, pode ser pintores, pode ser escultores, pode ser arquitetos, pode ser plantas, pode ser vários tipos de representações semióticas, junto com os livros de história. E, do outro lado, a matemática, a física, né, a parte da lógica formal. Né? Mas isso aí vai ser pau a pau. Você tem que estar ali o tempo todo fomentando isso. Porque senão, você cria uma pessoa que sabe fazer muito bem conta, mas não tem criatividade nenhuma. Não tem criatividade na matemática. Matemática, 2 e 2 são 4 e acabou. Não tem essa possibilidade. Só um poeta diria que 2 e 2 são 5. Só um poeta diria isso. Nenhum matemático diria que o Caetano está louco. Né? Então, essa coisa da literatura, ela vai dar toda a criatividade, a arte, o pensamento livre. Né? E a matemática vai dar a lógica. Nós precisamos da lógica, nós precisamos puxar uma e a outra e fazer um processo de equilibração entre esses dois termos. Né? Quem é que queria falar? Aí, Adriana, a gente tem 3 pessoas perguntando. A Maiana, depois a Cristina e a Patrícia. Só que a gente só tem 6 minutos. Eita, vou rápido. Bem rapidinho, boa noite, né? Passando para agradecer aqui mais uma vez a oportunidade do nosso laboratório aqui de estudos. Eu comparo um laboratório porque a doutora Adriana vai falando as coisas e as vivências da escola vêm na cabeça. É por isso, é por isso, é por isso, é por isso. Né? E é muito fantástico isso. Uma fala dela que é sobre a questão da motivação, né? Como a relação dessa motivação com o tempo, né? Porque na escola a gente trabalha muito com a questão do tempo. E a gente vê que, por exemplo, nós estipulamos um tempo de 20 minutos, vou dar um exemplo. Mas às vezes em 10 minutos aquela atividade já perdeu interesse, né? Então ali já não há mais motivação. Como é que essa relação da motivação com o tempo em que se mantém a vivência? Parte para outra. Você viu que deu, vai para outro tempo. Assim como, se tiver super interessados e acabou o tempo, acabou também, tá? Porque cortar é deixar o desejo. Tá? Então, às vezes, você precisa parar aqui. Por exemplo, eu no consultório, eu trabalhando muito pouco tempo no consultório, mas você tem que deixar o desejo. Então, eu sempre jogava com as crianças que eu atendia, isso foi no Rio, para a última ação. Por quê? Porque como a teoria dos corpos é fundamental, ele queria vir no dia seguinte, porque a lembrança que tinha era jogar a tia Adriana. Né? Então, você deixar o desejo também. Porque às vezes o professor fica, eles estão gostando, mas acabou o tempo. Vamos embora, guardando, aí tem gente ainda pintando, não pinta aí todo, guarda. Faz tempo disso, tempo daquilo, e vai passando. E se acabou a motivação, sai fora. Deixar a criança sem ter motivação, aquela coisa morta, para cumprir tempo, nada disso. Tem muita coisa para fazer na escola. Se não tiver nada para fazer, senta numa roda e conta uma história. Senta na roda, contou uma história, você ocupou o tempo da forma mais criativa que você pode fazer. Viu? Tem o outro? A Cristina. Acho que sou eu. Boa noite. Obrigada também pela oportunidade. Eu sou terapeuta ocupacional. Mas eu acho que a minha pergunta é tão... assim, que eu acho que esse tempinho aqui não vai dar tempo, não. Quanto tempo nós temos? Temos 4 minutos. Porque, na verdade, assim, o que eu queria perguntar é que qual a posição do outro nesse processo, né, que o Piaget apresenta como esse movimento de aprendizagem, né? Porque aqui a gente está falando de motivação, né? Você está falando da formação de professores, o quão importante é, né? E eu escuto teoricamente, né, que há aí um divisor entre o Vygotsky e o Piaget, de que o outro está posicionado de forma diferente nessas duas teorias. E eu sempre ouvi, né, e li, enfim, e estou aqui, acho que, poxa, que oportunidade eu estou tendo
de perguntar, né? Porque do jeito que você está falando, esse outro também, ele é importante desse processo, né? Ele está ali dentro do... Ele tá ali provocando desequilíbrios, como você usa, né? O que o Piaget mostra, né, que o outro, você tem que aceitar que o outro, ninguém nasce sociológico. Você nasce extremamente egocêntrico, né? Então, o outro, quando é bebê, é um objeto. O outro, ele é capaz de enfiar o dedo no olho da criança. Eu me lembro que eles empurravam o carrinho, aí batia aqui para ver se o outro chorava. Não, mas aí você está falando, olha, desculpa, você está né? falando da concepção subjetiva do outro. Estou falando da concepção objetiva do outro. Existe O que você quer dizer com isso? O outro existe o outro enquanto real, objeto para assimilar. sabe que é ele e o outro. Mas o outro Não. precisa existir para o bebê, porque senão ele morre. Não estou entendendo. O outro é um sujeito, mas eu como sujeito, o outro para mim é um objeto. Para o Piaget, o outro é um objeto. Até ele chegar na adolescência, né, aos 7, 8 anos, ele começa a ver o outro como uma parceria, mas ele ainda trai, ele entrega e tudo, ele já começa a fazer os bandos e só vai enxergar cooperação afetiva, sociológica, na adolescência. Um menino só entende o que é cooperação, solidariedade, amizade, tudo isso na adolescência. Depois dos 12, 13 anos. Antes ele é extremamente egocêntrico, ele tenta trazer para ele, mas aí o grupo impõe, porque ele fica só, aí ele vai, aí o professor intervém. Aí então são intervenções que fazem com que esse grupo exista, né? Por exemplo, no sensor motor numa escola, você começa botando, se tem 10 crianças, você bota 10 brinquedos. Aí com um mês você tira 2 brinquedos. Depois você tira 5 brinquedos. E aí tem que brincar de par. Aí você vai obrigando pela realidade um mínimo de socialização, né, para que a criança comece a enxergar o outro. Não sei se te respondi. Porque realmente não é a minha praia o Vygotsky, tá? O Vygotsky eu estudei há um tempo, até outro dia uma menina me pediu uma ajuda, né, numa tese que ela estava fazendo, e eu expliquei para ela. O Vygotsky, a obra dele não é extensa, né, uma obra pequena, que dá para a pessoa ler e, de repente, fazer uma dissertação e tudo em cima daquilo ali. Eu centrei no estudo do Piaget, porque o Piaget tem esses estudos, entende, sobre todas as áreas. Então, ele tem vários livros de linguística, livro de quantidades físicas, da física, a construção do número, a matemática, o sensório motor, a representação do mundo, o juízo moral, por exemplo, como é que constrói o juízo moral. Então, ele tem uma obra gigantesca, fascinante. Então, eu realmente não tenho como te dar um feedback aí dessa relação Vygotsky e Piaget, porque nem eu estudei na época, né, que estava na moda e tudo, mas eu não considerei, né, um elemento que fosse fazer parte dos meus estudos, né? Mas tem muita gente aí que a Jurri deve conhecer mais do que eu, né? Mas eu não tenho condições nenhuma, porque eu realmente abandonei, porque eu achei que era muito pouco. Mas eu queria saber em Piaget mesmo. Por exemplo, o que o Vygotsky diz daquele negócio dele ensinar, dele ajudar, aquilo para mim é absurdo. Não, você falou, o bebê consome o outro, né, como objeto. Como objeto. Esse objeto, que é o outro que toma conta do bebê, o que ele oferecer a esse bebê vai produzir efeitos. Muitos. Por quê? Porque ele não é um brinquedo morto, ele é um brinquedo vivo. Exato. Ele não é uma bola. Exato. Ele é uma pessoa que bate nele, que morde, né? Que puxa o brinquedo dele, que toma. Então, ele cria interação. Pronto, aí nós chegamos aí. Então, esse outro que é coisa, a qualidade, aí em Piaget, essa é uma qualidade espetacularmente superior a qualquer outro objeto. Sim. Melhor brinquedo para uma criança é outra criança. É outra criança. O melhor brinquedo para uma criança é outra criança. Você botar outra criança junto da criança é o melhor que você pode dar para ela. Porque é um brinquedo desafiador. É um brinquedo que é um ser humano.
Então, ele está agindo, mas o outro também está aprendendo. Então, é uma interação entre dois sujeitos, né? Não é só um sujeito e um objeto. Por mais que ele veja como objeto, a realidade é que são dois sujeitos tentando assimilar um ao outro e tendo que acomodar, porque o outro não é o bichinho de pelúcia que ele bota debaixo do braço e fica quanto tempo ele quiser. Não, esse ele não bota debaixo do braço. Aí esse ensina ele que aquele brinquedinho ali é muito mais complicado e complexo do que todos os brinquedos que ele tem, né? Então, o outro aí é fundamental. Então, pronto. Então, você me respondeu o que eu queria, na verdade, é isso. O outro que é coisa precisa ter qualidades. Porque se o outro que é coisa botar o menino na frente da televisão, do DVD, ou oferecer só celular, é completamente diferente do que o outro coisa que bota a criança no chão. Com certeza. Eu acho que é uma tristeza hoje em dia o que estão fazendo com as crianças. Exato. E ainda acho que é maravilhoso a criança com o dedinho passando imagem. Os pais estão perdidos quanto a isso. Os pais têm muita dificuldade de perceber o que é inteligência, né? Se eu pudesse fazer uma palestra só para os pais, o que é inteligência? A inteligência do seu filho... E os neurologistas, e os neuropediatras. Não tem nada a ver com o que você está pensando. Não tem esse negócio de ficar dando celular e achar bacana. Toda criança, minha neta nunca pegou no celular. No dia que pegou, ela sabe baixar do app todos os jogos que ela quer, está com 7 anos. Ela sabe jogar, ela sabe tudo. Sabe que não pode comprar, sabe quando estão vendendo, sabe tudo. E uma semana ela desvenda. Então, um objeto que é desvendado por uma criança de 7 anos, em 2 dias, é de uma pobreza, né? Então, outra criança, não, ela não desvenda. O amigo, ela não desvenda nunca. Nem numa vida inteira você desvenda o outro. O outro é sempre um enigma. Você está casado com a pessoa e não conhece. Pensa que conhece, mas não conhece. Pronto, é aí onde eu cheguei. Bom, gente, acho que está na hora, né? A Patrícia ficou fora, né? Mas eu fiquei muito feliz de fazer isso. Nós temos esse grupo de estudo, que é para professores e educadores, ou terapeutas, como vocês quiserem participar e tudo, vocês podem participar desse grupo, depois peguei as meninas para entrar, mas o grupo não é só esse live não, tá? O grupo, eu não quero que bote nada religioso, nada político, nada polêmico, nada que não seja para discutir pedagogia e coisa. Achou uma atividade legal na internet. Atividades legais na internet, se você botar alfabetização, aparece ser 1 milhão. Eu quero que você diga por que ela valeu a pena você botar ela no grupo. Então, no grupo, todo mundo bota coisas que possam ser interessantes, de artesanato, de coisas que possam servir para a educação. E vamos estudar o livro da Ruth Brad, Como a Criança Pensa. Vamos começar esse estudo agora e eu abri os estudos com essa live sobre epistemologia genética. Ótimo. Tá bom? Adriana, só para te complementar, assim que a chave do tamanho chegou aqui em Fortaleza, eu era acadêmica ainda de terapia ocupacional, e eu participei de um grupo de estudo longuíssimo, lá na chave do tamanho, com a Margarida. Eu estou aqui vivendo meus momentos. Eu estava dizendo hoje para a Patrícia, faz 12 anos que eu não participo de um grupo de estudo. Porque acabou, ninguém quer estudar. Agora está começando a voltar a ter gente que quer estudar, que quer ouvir, que queira ver, né? Acho que esse negócio de internet também ajudou, né? Quem sabe se a gente retoma toda essa vontade de aprender, de trocar, né? A Jurri também trabalha em terapia, né? Então tem, sabe, se encontrar... Jurri era lá da vila? A Jurri trabalhou da vila. Ela não era da vila, ela era aposentada. Ela era da Chave do Tamanho, no Rio, do meu pai. Era da Chave do Tamanho. Sim, era. Tá. Ela é desde a Chave do Tamanho, no Rio, com o Lauro. Tá. Parceira lá do Laurão. Depois trabalhou comigo. A vila foi só assim um desvio de conduta. Não tenho nada contra a vila, não, tá? Tenho a favor da Jurri comigo. Então, tá bom, gente. Boa noite. Obrigada pela presença aí de todo mundo. Bye, bye. Gente, obrigada, tchau. Ei, Adriana, você lá, quem é?
que vai explicar, por exemplo, esse grupo de estudo, o livro da Ruth. Como é que vai funcionar isso? Pois é, eu vou definir agora no grupo. Eu estou pensando em a gente pegar capítulos, porque ele é um livro super simples, um livro cheio de desenhos, é um livro lindo. Foi um dos primeiros livros que a gente estudou lá na Chave do Tamanho. Então, eu tenho uma relação emocional com ele assim, muito grande, porque os professores se empolgam com Piaget lendo aquele livro. Vendo, né? Porque eles são capazes de ver na prática, fazer com os sobrinhos, com os filhos, né? Então, eu pensei no livro dela, né? Para não começar com psicologia da criança, que é aquela coisa mais pesada, né? Aí a gente vai definir capítulos, o que é você sugerir. Se você tiver uma sugestão de atividade, de coisas, fique à vontade. O grupo é aberto. Eu só não quero que venham com política, que venham com link da Jovem Pan, da Jovem... Não quero. Não que eles tenham dito a coisa mais inteligente do mundo. Não quero. Não quero temas polêmicos, que a não ser que a gente vai discutir assim numa live, né? O outro que todos, não quero saber. Não quero saber. Quero saber sobre linguagem, vamos discutir linguagem, né? Mas então eu não quero coisa, porque senão começam a publicar tudo que é de coisa. Aí vira esses grupos, né? Então uma coisa bem bonita, religiosa, que... Não, também não quero, não tenho nada contra a religião, tá? Mas não quero frases bonitas, frases do dia, aquele monte de bom dia, não. É um grupo de estudo. Adriana, mas tem que ser assim, Adriana, a gente vai ter outra live? Não vão ser... Vai, eu acho que a gente começa a estudar o livro e mais um mês vai ter uma sobre os fatores do desenvolvimento. Pronto, então vamos fazer uma desenvolvimento do indivíduo. Então depois a gente tem que ver uma data, porque a gente mudou as datas em função da exatamente isso, porque tinham 4 encontros, né? Que aí de vez em quando a gente faz uma live assim para a gente se ver, se encontrar, se animar, né? Aí vocês também podem propor tema. Eu propus esse aqui porque eu achei que era a base. Saber um pouco do que é epistemologia genética. Aí depois eu pensei nos fatores do desenvolvimento, que é a parte mais chata da psicologia da criança. Quando nunca se estuda aquela parte, a gente vai estudando e para naquela parte das operações e tudo, que é muito complicada, e os fatores do desenvolvimento ficam lá no final. Aí eu pensei em trazer os fatores do desenvolvimento, que é uma coisa simples, que os professores podem entender, os pais podem entender, as pessoas podem entender o que é que faz uma criança se desenvolver. Então são 4 fatores. Eu pensei em falar online sobre isso. E o resto vocês vão sugerindo no grupo, vão propondo, aí vê como é que vocês querem fazer. Vamos montar esse calendário. Vamos montar esse calendário, então, para poder amarrar essas lives. Também quem tivesse paciência. Carol, faz isso para mim, Carol. Fazer as regras do grupo. Não tem política. Não tem frase bonita, não tem receita de bolo, não tem atividade legal, não tem... Para fazer um cartãozinho, porque sempre que entra uma pessoa, eu tenho que dizer. Aí, da última vez, eu estava meio impaciente, aí, olha, gente, não quero. Aí fica grosseiro, eu quero uma coisa mais delicada, que aí já bota o cartãozinho dizendo o que não rola. Então, quem manifestou interesse será incluído no grupo e no grupo receberá as orientações de estudo e o estatuto. Isso. Sem esse estatuto eu não vou, não, rapaz. É muito chato, porque aí ficam brincando, não quero. Quero estudar. Estou assim, maravilhada que entrou gente, que veio gente ver, que a gente começou aqui uma coisa de estudo. Estudar Piaget e saber como é que a criança pensa e o que a gente pode fazer para melhorar a educação do nosso país. É isso que eu quero.